Começa agora, Mente 5.0. Apresentação, Dr. João Lourenço Navarras. Trilha sonora, Banda Varsóvia. Olá, bom dia. Mais uma terça-feira pela manhã, às 9 horas, esse programa que é o ao vivo, mas depois você pode ouvir de novo nas reprises ao longo da programação da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Meu nome é João Lourenço, eu sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta e temos como proposta aqui levar a palavra que liberta, principalmente em questões de tratar doenças mentais, prevenir as doenças mentais e principalmente promover a saúde mental através da espiritualização das relações humanas, ou como diria Jesus, só uma coisa necessária para que você entre no reino de Deus, que é a realização da humanidade. O programa é ao vivo, você pode participar com a gente de maneira ativa através dos nossos canais de comunicação. Enquanto você assiste, por exemplo, pelo Facebook, você vai lá e faz a sua colocação, que logo em seguida aqui o Henrique me manda aqui pelo WhatsApp, que é a pessoa que me auxilia à distância na geração deste programa. facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Assista agora e faça a sua colocação. E no final do programa, nos 15 últimos minutos, no Minuto da Mente, nós vamos responder a sua pergunta, que pode ser pertinente ou não ao assunto de hoje, ou qualquer assunto ligado à saúde mental, tratamento, medicação, diagnóstico, coisas que nós podemos comentar. Também pelo YouTube, enquanto você assiste o YouTube no canal da TV Mundo Maior, chama-se Portal Mundo Maior. Você assiste, tem a sua dúvida, faz a sua colocação, que depois será enviada para mim aqui pelo WhatsApp. Também, se quiser, pelo próprio WhatsApp. Coloque este número aí no seu celular, 0 operadora 11 99643 3827. Vou repetir para quem está apenas nos ouvindo pela rádio, 0 operadora 11 99643 3827. Faça a sua pergunta que virá para mim aqui, logo no Minuto da Mente, estarei respondendo, logo no final do programa. E também, se você não tem nenhuma tecnologia dessa, mas ainda tem o seu telefone, ligue para nós. A ligação gratuita pelo 0800 979 5011, que você vai falar com a nossa telefonista, ela vai anotar a sua dúvida, a sua pergunta, a sua colocação e vai enviar para mim. Ou diretamente pelo 0 operadora 11 2457 5011. Repetindo para quem está apenas nos ouvindo pela rádio, 0800 979 5011 ou 0 operadora 11 2457 5011. E fale conosco agora. O nosso programa de hoje tem como assunto importante, né, dentro da nossa proposta de estudar o porquê sofremos, né? E hoje nós estamos aí falando, ainda lendo o livro do Alberto Rodan, que fala sobre isso. O título do livro é Por que Sofremos, do Hubert Rodan, que foi um filósofo brasileiro de envergadura internacional, porém não muito divulgado em função de ele trazer uma cultura que transcende as religiões, né? Então, hoje, o capítulo ele vai falar sobre a ninfa oculta no bloco de mármore, né? O que ele quer dizer com isso, né? Uma coisa muito interessante, né? As linguagens parecem que não retratam a realidade, mas vamos vendo aqui o que ele vai falando para nós. Que ele se remonta a Sócrates, né? Que Sócrates é geralmente conhecido como um grande filósofo, né? Mestre do divino Platão, né? Mas poucos sabem que Sócrates também era escultor, um exímio escultor, né? De maneira que um dia Sócrates recebeu um pedido do prefeito de Atenas, né, na Grécia, né, para esculpir a estátua de uma ninfa a ser colocada num bosque ao pé de uma fonte. Ninfa significa, significa noiva, né? Representa tudo aquilo que tem a ver com a procriação, ou a criatividade, ou a generosidade da natureza na oferta dos seus bens para os homens. É representado por uma figura feminina, e ninfa significa noiva, né? O filósofo, o Sócrates, aceitou a encomenda, e sem demorar muito, ele diz aqui, ele mandou ir buscar um bloco de mármore branco, de Paros,
e pôs mão à obra. Paros era uma ilha ali da Grécia Antiga, conhecida por ser fornecedora de pedras, né, entre elas mármores, esse tal de mármore branco. Então ele ia esculpir uma ninfa num pedaço de pedra bruta que era um mármore branco. E aí ele diz aqui, depois de mentalizar intensamente a efígie da ninfa, na realidade, a figura, né, a imagem, efígie é uma espécie de imagem, né? Aí ele empunhou o martelo e foi desbastando o bloco de mármore. No começo, grandes lascas, pá, né, voaram para a direita, para a esquerda, grandes lascas, grandes pedaços de mármore voavam para lá e para cá. Depois desse trabalho mais rústico, o Sócrates, como escultor, pôs de parte o martelo e outros instrumentos pesados que ele estava usando e começou a trabalhar com ferramentas mais delicadas, como o cinzel. E, por fim, serviu-se de um finíssimo esmeril para dar acabamento à estátua. Então, pegava martelo, né? E acho que talvez uma talhadeira, né? Depois passou por um cinzel, que é uma coisa pequenininha para fazer detalhes, e no final poliu com um esmeril, né? Finalmente, estava na oficina do escultor, o Sócrates, uma efígie de imaculada alvura. O que significa isso? Uma estátua perfeita, né? Branquinha, né? Que é o mármore branco, por isso que é imaculada alvura, sem mancha nenhuma. Uma figura de uma jovem esbelta, como os antigos imaginavam as divindades dos bosques e das águas, né? Então, ele fez de acordo com a vontade que as pessoas tinham. Tão leve era o aspecto da ninfa que parecia flutuar livremente no ar. Parecia antes uma entidade astral do que uma estátua pesada de pedra, né, de coisa material. Por quê? Né? Então aí vem uma coisa interessante, né? Sócrates, ele não aceitava quando você falava para ele assim, você esculpiu a ninfa. Ele diz que não, né? Ele não aceitava ter esculpido a ninfa, né? Ele diz assim, ela já estava oculta naquele bloco de mármore desde o início e muito antes de ser visível. O que ele quer dizer com isso? O Sócrates dizia que ele já via a ninfa no dia em que foi buscar o bloco de mármore. Ele apenas retirou do bloco de mármore aquilo que ocultava aos olhos que não a podiam ver antes das talhadeiras e dos cinzéis. Nada acrescentei, ele diz, apenas retirei o que a encobria. Olha que interessante, né? Como funciona a mente dos artistas. Imagine um artista com capacidade de filosofar, né? Ele já enxergava a ninfa lá. Ele só foi tirando o que não deixava a gente enxergar. Então, ele está falando isso, Sócrates dizia assim, uma grande verdade, né? Está dizendo aqui. Ele era um grande intuitivo. Viu que os outros não viam. No ser humano, via ele, né, o Sócrates, muito mais do que o corpo material. Via a alma imaterial. E é isso que quer dizer o título, né? A ninfa oculta no bloco de mármore, né? Significa isso. Você poder ver no ser humano algo além do que simplesmente a sua aparência física, né? Mas como nem todos têm o poder de ver o invisível, né? É necessário que alguém desbaste o bloco e amorfo, né? O bloco e amorfo, o bloco bruto e amorfo, para que apareça a ninfa que nele está oculta. Então tem que alguém fazer isso. E aí é que vem a ideia de que o sofrimento, né? Muitas vezes é esse escultor, né? Que faz com que a gente coloque o nosso mais belo para fora, né? Já está lá, né? A semente divina, o reino de Deus já está lá, mas nós precisamos muitas vezes de um escultor. E provavelmente o escultor é o sofrimento, é o que nós passamos de contrariedades, né? O cinzel,
a talhadeira, o esmeril, que vai nos dando forma humana. Ou seja, só uma coisa é necessária para que o reino de Deus apareça dentro de nós, é a realização da humanidade, tirando a nossa brutalidade. Então, o escultor, ele é carinhosamente cruel, né? Parece que ele odeia o bloco bruto, de tanto amor que ele tem. Ou seja, querendo que a pessoa logo faça ser imanente a luz que lhe é latente, então eu tenho que tirar a parte bruta e grotesca da sua volta. E se o bloco do ser humano não se defende contra as marteladas do sofrimento, a ninfa divina da sua alma pode manifestar-se. Então, olha, se ele não se defende, tá? Porque é uma coisa interessante, né? Há quem fuja, né, das agruras da vida. E aí fica vivendo só uma vida fácil, tranquila, sem contrariedades nenhuma. E, é claro, não desenvolve nenhuma habilidade da humanidade. Não vai se humanizando. Mas se o homem, como diz aqui, passa a vida em brancas nuvens, como diz o poeta, nada acontecerá. E o que o poeta diz? Tem um versinho que ele coloca aqui, ó. Quem pela vida passou em brancas nuvens, em plácido dossel adormeceu. Quem pela vida passou e não sofreu, não foi homem, é projeto de homem, que passou pela vida e não viveu. É interessante, mas nós podemos fazer isso, né? Nós podemos evitar as coisas da vida, ficar só no gostoso, né? E no final a gente vai desencarnar e vai perceber que a nossa pedra ainda está bruta, que ainda a nossa ninfa não foi nem sequer imaginada ainda pelo escultor. Mas, de qualquer maneira, podemos a qualquer momento aceitar, né? Se a gente não se defende contra as marteladas do dia a dia de nossas vidas, contra o nosso ego, então aí a nossa ninfa divina, né, da nossa alma vai poder se manifestar. E ele comenta aqui uma coisa interessante, que o mundo está repleto desses projetos de homem. É um projeto de homem, ainda não é homem. E quando nós falamos homem, nós estamos falando do masculino, estamos falando do ser humano, seja lá em qual polaridade da sexualidade ou que ele esteja localizado naquele momento, né? Que também não importa qual é a polaridade em que você encontra, desde que você aproveite as marteladas do cisel, né, ou da talhadeira da vida, neste papel assumido, seja em qual etnia você estiver, em qualquer cultura que você estiver, em qualquer tipo de corpo, macho ou fêmea que você estiver, né? Então, o mundo está repleto desses projetos de homens, assim como uma jazida de mármore está lá quieta, repleta de projetos de ninfa. Ninguém foi lá pegar um pedaço do mármore para fazer aparecer uma ninfa lá dentro. Então, o projeto de homem, aquele que ainda é projeto, né, tá precisando se humanizar, certo? Ele só conhece o que é gostoso, só conhece o gozo, né, das coisas materiais, mas ele nada sabe de felicidade, que é um estado de espírito. É como eu comento aqui, a alegria é um estado de corpo, quando você tem todas as suas necessidades atendidas e, portanto, não sofre nenhuma contrariedade. Isso é alegria. Os animais sentem alegria, por exemplo, quando vão comer, eles abanam o rabo. Quando eles vão encontram o dono, né? Ou quando encontram o companheiro ou a companheira no cio, né? Abanam o rabo. Nós, seres humanos, também, eu costumo falar brincando, nós também abanamos o rabo quando a gente está alegre. E em alguns momentos a gente abana mais, como por exemplo no carnaval, né? Está liberada a alegria. No carnaval a gente abre mão da felicidade, que é do eu, para viver as alegrias do ego, que é a satisfação imediata das nossas necessidades físicas
e psíquicas, que quem gosta disso é o ego. Isso tem a ver com alegria, mas nada tem a ver com felicidade. E aí as pessoas que vivem assim passam a vida toda em brancas nuvens, trocando gozos, né? Eu quero gozos pela felicidade. Provavelmente até porque nem sabe, ou talvez nunca ninguém lhe anunciou o que é felicidade, ou o que é pior ainda, às vezes anunciou, mas recusou, o que é um direito, é uma liberdade que as pessoas têm de fazer escolhas. Mas quando alguém procura, né, aí mostrar-lhe o que é felicidade, esse homem ainda em fase de projeto, um homem gozador, ele sempre se refere dizendo que felicidade é utopia, né? Que felicidade é misticismo de sonhadores que não conhecem a vida. Ele está falando da vida física, né? Da vida biológica. Na realidade, é ele que não sabe nada da vida, da chamada vida eterna ou da vida real, né? Ele só vivencia as facticidades do dia a dia, fatos que se sucedem, né? E nada sabe do que é realmente a busca da felicidade, que é através do cisel, né, da talhadeira da vida, que vai fazendo surgir dentro de você a sua ninfa, né? Então, olha só, para tirar de um bloco bruto uma efígie de beleza, deve o escultor, acima de tudo, ter a intuição daquilo que ainda não existe materialmente. Sim, eu vejo que a grande maioria dos artistas, em qualquer área da arte, primeiro ele sente, ele intui, né? Ele percebe o que ele vai fazer, cria a gente chama de uma gestalt do que ele vai fazer. Depois ele vai colocar na tela para fazer uma pintura de um quadro, depois ele vai levar lá para o bloco de mármore, depois ele vai levar lá para escrever uma música, mas ele já intuiu aquilo. Então, ele deve poder ver, vamos dizer assim, além dos véus da matéria. E é isso que eu sempre sugiro para as pessoas quando encontram pessoas difíceis, né? Pessoas que ainda se deleitam tão e apenas somente em gozos imediatistas da matéria e algumas madeiras grotescas de satisfação psicológica, né? Olhe através dessas pessoas e diga, não, isso aí, essa pessoa também é uma criação divina, é uma pedra bruta, né? Ela ainda não começou o seu processo de burilamento, está fazendo escolhas, ela é livre. Até porque, não sei se eu, num passado remoto, também não passei por esse estado até aceitar as talhadeiras e os cinzéis, né, do dia a dia da minha vida, né? Então eu sempre percebi que naquele homem, aquela mulher, existe um princípio inteligente desenvolvendo a sua esfera afetiva, tá fazendo, tentando a fazer migrar de um animal que pensa e busca tão e apenas somente satisfazer as necessidades do corpo e do psiquismo imediatista para buscar uma satisfação da alma, né, que tem a ver com os sentimentos, e desses sentimentos acabar realmente despontando dentro dele o amor fraterno. Então, vamos sempre olhar para além do véu da matéria, né? A gente deve sempre poder conceber antes de dar à luz a sua ninfa, mesmo por entre as dores de uma longa gestação. Faz sentido isso, né? Então, nós estamos em gestação, né? Esse ser nobre, evoluído, iluminado, espiritualizado que já existe dentro de nós, está passando pelo processo de gestação, está sendo burilado. E aí vem exatamente porque que é o nome do livro, Por que sofremos? Né? A resposta é que estamos nos burilando. A vida é um grande escultor que já enxergou a ninfa, né? A beleza que tem dentro de nós, só está tirando a pedra bruta em volta, que não nos permite ver. Então, passar pelo processo das contrariedades do ego, né, faz parte do processo de se aproximar do eu, da sua essência, né? Então, ele diz aqui que toda a felicidade passa previamente por um sofrimento. Toda a alvorada, né, todo o amanhecer, né, é a luz
que se segue às trevas da noite. Lembrando, né, que essas trevas da noite não é se chafurdar no mal, né? Praticar todo qualquer tipo de iniquidade. Ah, eu sou livre, eu quero que o mundo se dane. Não, você vai estar, ao fazer o mal, você vai estar servindo a Deus, porque provavelmente você vai estar sendo a talhadeira e o cisel que os outros estão precisando para emancipar o seu eu. Mas, como diria Jesus, né? Ainda há necessidade de que aconteçam escândalos. O que quer dizer com isso? Ainda precisamos da talhadeira, do sofrimento, do cisel, das contrariedades, mas ai por quem empunha a talhadeira, né? E ai porque quem empunha esse cinzel, né? Não é porque o seu mal serve ao bem de alguém que ele é menos mal, né? Você vai ter que responder por ele. Tem essa historinha que eu comento, né, que tem alguém que vai reencarnar na Terra e está precisando passar por um grande processo de burilamento, né? E aí perguntam lá, olha, pessoal, o cara vai encarnar, está disposto a passar por situações em que vai finalmente desgastar o ego dele para que ele possa fazer com que emancipe o seu eu. Quem é que quer encarnar lá para ser o carrasco dele? Aí o pessoal lá do céu falou, não, nós vamos ao ver, talvez orar, fortalecer a vontade dele, para que ele não se desespere nesses momentos mais difíceis, né, em que o ego dele vai estar sendo triturado, destruído, né, principalmente as partes mais brutas, para que possa nascer nele a beleza de uma ninfa, no meio desse bloco duro que ainda é o ego dele, né? Tá bom. Então, mas quem é que vai fazer esse trabalho? Aqui no céu, nós não fazemos esse trabalho. Tá bom. Aí você vai lá nas trevas, né? No umbral e pergunta: e aí, pessoal, quem é que quer ir lá fazer esse trabalho? "Ah, nós queremos." Vai aparecer um monte de gente, vai fazer fila, né? E é claro que também são almas em burilamento. Elas também estão sendo convidadas a fazer o seu burilamento, mas estão muito distantes ainda de compreender essa necessidade do burilamento. E aí eles se prestam a esse tipo de serviço. Porém, eles não são, vamos dizer assim, abandonados, né? É orientado a eles, olha, você vai contribuir muito para o crescimento desse nosso irmão. Porém, o mal que você vai fazer para que ele melhore não é menos mal, né? Não é porque você está fazendo o bem de alguém que o seu mal é menos mal. Você vai ter que responder por isso. Você ainda vai estar ainda embrutecendo a sua pedra, né? Você aceita mesmo assim? Muitas vezes as pessoas, porque não conseguem entender, né? Porque eles, como é que ele falou aqui, que eu achei muito interessante, né? Que as pessoas acham que isso é utopia, né? O homem que é gozador, né? Gozador não que ficar tirando sarro, quer gozar a satisfação de ficar espizinhando alguém, de ficar humilhando alguém, de ter o glamour, né? De ser poderoso, né? De poder mandar e desmandar. Nós estamos movendo esse momento no planeta, esse momento no Brasil, né? São seres que estão sendo utilizados para poder esculpir a alma das pessoas, né? E não é porque a maldade deles está sendo usada, né? Não é porque ele acha que a felicidade é utópica, que as pessoas são místicas, sonhadoras, que querem buscar a sua evolução espiritual, que parece que eles não conhecem a vida, não têm malandragem, são bonzinhos, né? Não é porque essas pessoas que são as talhadeiras das almas dos outros, o mal deles é menos mal, né? Vão responder por isso, né? Porque eles foram livres para escolher. Ninguém está obrigando ninguém a ser bom e ninguém a ser mal. Mas tivemos aí grandes profetas e o próprio Messias, né? Jesus, o Cristo, que veio dar o exemplo do seu processo, né, de burilamento pessoal, sofrendo, né, a sua cristicidade, o seu processo de cristicidade, dando o exemplo de que eu faço, para que todos possam ver que também é possível fazer, cada um no seu tamanho.
Por isso que ele é Jesus e não é qualquer Jesus, tá? Porque na época dele existia várias pessoas com o nome de Jesus, como ainda existe hoje pessoas com o nome de Jesus. Jesus é apenas um nome, mas qual Jesus? O Cristo, aquele que conseguiu o grau maior de cristandade possível a um ser humano aqui na Terra. Por isso que ele é o nosso exemplo, por isso que ele é o nosso mestre, né? E esse processo dele, de cristicidade, abriu um portal, né, no planeta Terra, de maneira que muitas pessoas começaram a fazer isso de maneira automática. E foi tão grande esse processo que eu comento isso, que mesmo 300 anos depois que Cristo deu o seu exemplo, os romanos, no seu Império Romano, tentavam eliminar essas pessoas, porque elas eram totalmente livres, né? Elas viviam as crueldades da vida, mas elas se emancipavam espiritualmente, elas realmente eram felizes. E eles não entendiam como que pessoas podiam ser desapegadas da matéria e ainda ser felizes. Só que isso contagia as pessoas. A cristicidade é algo que é espontâneo nas pessoas. Então ele tentou eliminar os cristãos porque eles não eram, como é que chama? Submissos, né? Eles davam a César o que é de César, mas a alma deles pertenciam a Deus, à felicidade, a esse estado de espírito chamado felicidade. Podiam não ter satisfações físicas, que é a alegria, mas alcançavam a felicidade. E essa felicidade era extremamente contagiante. Então, como não deu para matar todos os cristãos, porque cada vez que você matava um surgia 100, né? O que os romanos decidiram fazer? Criar uma religião para controlar esse processo de uma maneira que foi tão controlado que por muitos anos sumiu, né, da doutrina do Cristo esse processo de emancipação da alma, que só foi redescoberto muito tempo depois, mostrando que as religiões orientais que propõem esse tipo de busca, né, da cristicidade, depois perceberam que o Cristo já tinha falado sobre isso e era esse o processo da cristicidade primitiva, lá dos cristãos primitivos, que depois a igreja ocultou das pessoas, criando os sacramentos, criando sacerdotes, criando maneiras de intermediar o céu, quando na realidade o que a gente está fazendo é o nosso autoburilamento, né? A gente não quer rezar para Deus nos livrar das coisas, Ele quer que Ele nos dê paciência, coragem, resignação, perseveração, né? Perseverança, né? Para poder fazer esse processo doloroso, né? De se burilar, né? As marteladas da vida, né? Aceitar a dor, né? Aceitar essa dor que o escultor da vida, carinhosamente cruel, nos proporciona. Né? Parece que ele odeia o bloco bruto. Não. Mas, na realidade, ele quer que tirar da frente, ajudar a gente a tirar da frente todas as ilusões do ego, né, que nos endurecem o coração na busca da satisfação imediata das nossas necessidades físicas e psíquicas. E aí, então, é que vem essa despertar espiritual que faz com que as pessoas aceitem o seu sofrimento, estudam a sua dor para poder fazer esse burilamento, né? Aí nós vamos entender então por que no começo o título desse livro, A Ninfa Oculta no Bloco de Mármore, né? Então, o que significa isso? Que existe sim um espírito iluminado dentro de você. O que você precisa fazer é tirar a pedra bruta que está em volta dele, e como faz um escultor que já imagina a estátua pronta. Ela está lá, dentro daquele bloco amorfo. Ele só está tirando aquilo que não deixa as pessoas enxergarem. E é isso, então, que a vida faz conosco. E isso responde à pergunta, aliás, esta é a resposta do livro, né? Por que sofremos?
Nós vamos agora para o Minuto da Mente, para responder algumas perguntas que já estão conosco aqui chegando pelo WhatsApp. Até já! Minuto da Mente. O nosso programa é ao vivo e você pode participar de maneira ativa, enviando a sua pergunta através dos nossos canais de comunicação. O Facebook. Se você está assistindo a gente pelo Facebook, na Rede Boa Nova de Rádio, né? facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, como está aí na tela, faça sua pergunta lá, que logo, logo chega aqui para mim pelo Henrique. Ou pelo YouTube. Está assistindo no YouTube? Faça sua colocação lá no YouTube. Você está lá no Portal Mundo Maior, que é o canal do YouTube. Você vai estar me assistindo ao vivo e poderá fazer sua pergunta, que eu respondo agora pelo WhatsApp. Ou pelo WhatsApp. Você também pode pegar esse número de telefone, o 996433827, 0 operadora 11, coloque no seu celular, no seu WhatsApp, e mande sua pergunta, que já já vem para cá. E se você não tem nenhuma dessas tecnologias, não tem problema. Tem seu telefone? Diga para nós. As nossas telefonistas vão carinhosamente receber a sua pergunta no 0800 979 5011 ou 0 operadora 11 2457 5011. Repetindo para quem está apenas nos ouvindo, 0800 979 5011 ou 0 operadora 11 2457 5011. E eu vou trazer aqui umas perguntas da semana passada, porque quando elas chegaram estava no finalzinho do programa. Então a Andréia de São Paulo, ela fez uma pergunta muito interessante aqui. É normal uma jovem com diagnóstico de borderline tomar 150 miligramas de sertralina e 100 miligramas de topiramato há 3 anos e ainda tem muita dificuldade para acordar? O terapeuta falou que são os esquemas inconscientes. O quanto tem influência espiritual? Muito obrigado. Esse diagnóstico borderline, infelizmente, como a maioria dos diagnósticos feitos em psiquiatria hoje, é feito através de um erro clássico em psiquiatria e que é um erro crasso, né? Além de clássico, porque é antigo, como por um bom tempo não se cometeu isso, mas nós voltamos a cometer isso, e é crasso porque é muito grande. A observação clínica, sistemática e metódica das doenças mentais nos permite perceber que não se faz diagnósticos pela presença de sintomas. Qualquer doença mental pode ter qualquer sintoma. Então, fazer diagnóstico por sintomas é um erro clássico, que já foi abandonado já há algum tempo, mas voltou agora por questões de influências de escolas psiquiátricas, aliás, a escola psiquiátrica norte-americana, né? A gente fala até de uma maneira meio jocosa que americanalharam a psiquiatria, porque na realidade isso não se faz, mas estão fazendo porque a cultura dominante é a norte-americana, ela influenciou a Organização Mundial de Saúde e as pessoas fazem diagnóstico por sintomas. Não é assim que faz diagnóstico. O critério diagnóstico é o critério evolutivo e ele é feito em 3 níveis: o sindrômico, o nosológico e o quadro clínico. O quadro clínico é que vai determinar a medicação que você precisa estar usando. Borderline nada mais é do que um transtorno de funcionamento do caráter, né? Da personalidade da pessoa. E os tratamentos para isso não é essencialmente medicamentoso. A medicação é 30% do tratamento, mas 70% é psicoterapia. E como é uma disfunção do funcionamento da personalidade, as terapias têm que ser comportamentais. Então, é claro que, como diz o psicólogo, o terapeuta, são esquemas inconscientes que a pessoa precisa perceber que ela tem essas falhas de funcionamento e saber como lidar com isso. Mais ou menos como uma pessoa que tem uma perna mais curta do que a outra e ela anda balançando.
Aí você vai lá e coloca uma palmilha, que é o remédio, na perna mais curta. Aí ela para de balançar. No entanto, como ela viveu muito tempo vendo o mundo balançando, nós vamos ter que ajudá-la a mudar a maneira como ela enxerga, sente, pensa e age no mundo em função disso. Então não adianta só fazer com que a pessoa se enquadre em algum padrão que você acha que é o certo. Muitas vezes quem determina o certo, né, é o que acontece na maioria das vezes, o que é uma curva apenas normal, não é exatamente o certo ou errado, né? Nesse sentido, então, é preciso compreender a pessoa no seu processo de vida, no seu contexto psicossocial, né? E não só apenas no sentido de sintomas, ok? Então fica aí uma resposta para a Andréia de São Paulo. Também teve uma pergunta, a Marisete, foi na semana passada também. Olha, eu tomo remédio para depressão e hoje estou muito esquecida. Tenho 50 anos, me acho muito nova para estar esquecida. O que posso fazer? Moro sozinha, meus filhos moram longe. E depois ela completou. Medicamentos que eu tomo. Ela usa quetiapina, Rivotril, Cymbalta, Lírica e sertralina. Se uma pessoa tem depressão, faz parte de um quadro depressivo, principalmente se for um quadro de origem endógena, né, que nasce do cérebro, é, caminhar junto com falhas outras, inclusive a cognitiva, que tem a ver com a memória. Então, depois de uma certa idade, uma pessoa que tem depressão, ela vai começar a ter falhas de memória também. E há quem diga, porque pelo critério evolutivo, que as primeiras falhas de memória de uma pessoa depressiva é sinal de que provavelmente ela vai evoluir por uma demência. E quando você estuda um idoso que está entrando em demência, você vai olhar a vida dela, por isso que a gente fala que é o critério evolutivo, ela já vinha com um quadro depressivo de longa data e já vinha com algumas falhas cognitivas. De maneira que hoje algumas pessoas dizem que a depressão é uma espécie é, que a gente prevê que depois a pessoa pode ter uma demenciação. Mas isso não é patognomônico. Ah, estou deprimido, vou ficar com Alzheimer. Não é isso. Mas essa é a arte da medicina ligada à psiquiatria, que é o psiquismo médico, né? O trabalho do médico é esse, é tentar estudar a pessoa no seu contexto para poder ajudá-la, se não a prevenir doenças, mas promover a saúde mental e, se biologicamente é inevitável que ela vai evoluir para alguma doença, prepará-la da melhor maneira possível para que ela tenha o menor desconforto possível. E isso pode ser que inclua também as medicações. A dona Manezete falou das medicações dela. Nenhuma dessas que ela está usando pode causar demência, tá? Mas tem uma delas que eu sugeriria que conversasse com o colega que está tratando dela, que é o Rivotril, o clonazepam, que é um ótimo remédio, mas não se deve usar ele como remédio de base ou para uso prolongado. São raras as exceções em que a medicação tarja preta é uma medicação de base da pessoa e ela não sofre nenhum problema de memória com isso. Mas pessoas com 58 anos de idade se queixando de memória e está tomando Rivotril, vão pensar nele. Converse com o colega que está te atendendo para rever esta medicação, ok? E as perguntas que chegaram hoje aqui, agora, olha, doutor, como funciona a gravidez psicológica, segundo a doutrina espírita? Quem está ali falando com a gente é Fernanda, lá de Sorocaba. Então, a pseudociese, né, que é o nome técnico para a gravidez psicológica, né, tem algo a ver com a psicossomática e, portanto, com a autossugestão. E a gente sabe que pessoas sugestionáveis podem se dar, vamos dizer assim, é, se ter possibilidades de rompantes mediúnicos, o que não significa que ela vai desenvolver mediunidade e vai ser um médium produtivo, um mediunato, né? Tipo Chico Xavier,
como os outros que a gente vê que também fazem carreira mediúnica, vamos dizer assim, né? Lembrando que carreira mediúnica não é uma carreira profissional, né? As pessoas não vivem das suas mediunidades, mas elas se propõem a ajudar os espíritos superiores a transmitirem as suas comunicações. Elas intermediam o que o espírito superior quer nos orientar e aí transforma isso em obras edificantes. E também tem um médium que é tarefeiro, né? É um médium que trabalha na desobsessão, trabalha na cura, trabalha nas palestras, são muitos médiuns de inspiração ou de intuição. E existem pessoas que podem estar altamente sugestionadas com a ideia da gestação e nada impede de que, tendo essa brecha mental, que eventuais espíritos se aproximem e se acoplem a essa situação. Às vezes não é nem por maldade, às vezes é até por semelhanças de sentimentos, e uma coisa ajuda a outra a manter, vamos dizer assim, aquela ideia, aquele distúrbio, aquele transtorno em que a mulher se sente grávida e não está grávida, causando até alterações anatômicas, né? Não pode até, alguns casos a gente vê, aumentar o tamanho do útero, mas isso tudo tem a ver com a psicossomática e com toda a plasticidade que tem do nosso perispírito de induzir alterações no nosso corpo. Então, o que a doutrina nos dá auxilia nesse sentido, né? Claro que uma pessoa que já está com essa dificuldade vai precisar de uma abordagem de profissionais da saúde mental, no mínimo um psicólogo, e paralelamente a isso, nada o impede dele receber assistência espiritual, que vai começar com uma fluidoterapia, que são os passes, a evangelização e, se for necessário, a desobsessão. Ok? Outra pergunta aqui, doutor, sobre não ter intimidades com certas pessoas, pode ser algo de outras vidas? Quem pergunta isso é Cláudio, de Guarulhos. Eu não sei o que quer dizer com intimidades, mas talvez tenham pessoas que por serem sensíveis, percebem as vibrações dos ambientes, né? Inclusive dos objetos que certas pessoas usaram, né? E aí, é claro, chama-se psicometria isso, né? Que é uma coisa até que se treina ou treinava, né? Na educação mediúnica, né? Para perceber se a pessoa tem essa capacidade de psicometria, dá uma caneta para uma pessoa, ela segura, sabe quem foi o dono dela, ou quem é, o que essa pessoa estava sentindo. E também tem pessoas que sentem isso só de se aproximar de outra pessoa, né? Talvez isso explique alguma coisa, vamos dizer assim, em termos de dificuldade de relacionamentos em ambientes, por exemplo, com muitas pessoas, como acontece em festas, algumas pessoas não toleram e elas não são autistas por causa disso, tá? Autismo é uma doença causada por alterações cerebrais determinadas pela genética ou por acidentes no desenvolvimento neurológico do embrião, tá? Então, nesse caso aqui, está perguntando se pode ser coisa de outras vidas. Pode. Se eu sinto as pessoas, por que eu não vou sentir que talvez esteja perto de mim pessoas que eu já fui agredido em outra vida, ou que eu agredi em outra vida, e agora eu estou cheio de culpa e de medo de represálias. Aí, a gente pode viajar na maionese, pensando o que quiser, usando a doutrina espírita, certo? Para isso. O que a gente sugere é que as pessoas não façam isso, tá? De tentar explicar as dificuldades da vida com o explicacionismo crônico calculista, seja da psicologia e a psicologia à luz do espiritismo. Vamos estudar a nossa dor, tá? Para que ela não se torne uma revolta, e aí sim, talvez usar a nossa dificuldade como um cisel de burilamento do nosso eu, do nosso ego, para alcançar, né, a nossa plenitude do eu, né? Sem fuga mística e também sem fuga psicológica também. A psicologia e a psiquiatria não está aqui para tirar a nossa dor e continuar fazendo tudo errado. Não.
está aí para aliviar a nossa dor, para que a gente possa estudá-la e tentar compreender o que ela está nos ensinando. E uma pergunta aqui para encerrar, a Adriana nos mandou uma pergunta. Bom dia, doutor João, você já conseguiu passar por esse burilamento? Eu estou no processo. Eu acho que todos nós estamos no processo. Eu diria que essa nossa pedra bruta, ela tem camadas. Nós ainda não chegamos na nossa essência humana, né? A realização da nossa humanidade tem muitas etapas, muitas facetas. Então, cada vez que você concluir uma etapa, virão outras. Como ele falou, começou com o martelo e a talhadeira, depois passou para o cisel e no final passou para a lixinha. Cada um sabe onde está. E aí, é claro, podemos pedir ajuda para nos manter sempre no bem, no belo e no verdadeiro, apesar da nossa dificuldade. O programa Mente 5.0 está terminando aqui. A gente agradece a participação de todos e semana que vem estaremos aqui continuando com a leitura desta obra e vamos falar sobre Da Largata à Borboleta. Até lá! Você acompanhou Mente 5.0. Foi o primeiro ano dele de professor, ele pegou o seu TCC, ele disse. Foi. Aí, Ele é ótimo. ele é muito legal, Serginho, e ele fala bastante. Se você deixar, ele vai falando e não para. Ele é muito legal, Serginho. Ele é maravilhoso. Ele já foi lá no estúdio participar, umas 2 vezes eu chamei ele. Ele falou que te deu uma entrevista, né? Isso. Eu vou chamar ele de novo, porque ele é muito legal. Chama, o Serginho é muito gente boa. Ele tava falando, aí ele falou assim, você conhece a Vanessa? Eu falei, conheço. Aí ele falou, manda um abraço pra ela.
Manda um pra ele também. Pode deixar. E ele é doidão, né? Ele é doidinho. Doido de tudo, ele. Doidão. Ele tem uma filhinha tão bonitinha. Você já viu a filhinha dele? Já